Precisamos reconhecer o valor da hidroeletricidade no Brasil e como utilizamos a hidroeletricidade para auxiliar nas questões de mudança climática. Nós precisamos acordar, dar condições para que a gente mantenha a nossa posição de potencial hidráulico que a gente tem, então a gente mantém essa posição globalmente. O Brasil precisa do protagonismo das hidrelétricas na transição energética. Olá, sejam bem-vindos ao Além da Energia. Eu sou Bernardo Menezes e neste episódio vamos conversar sobre propostas que podem contribuir para o crescimento da geração hidrelétrica no Brasil. Nos últimos anos, o surgimento de fontes alternativas, como a eólica e a solar, tem atraído a maior parte dos investimentos. Mas especialistas do setor são categóricos. Para construir uma matriz equilibrada e sustentável, não é possível abrir mão das hidrelétricas. Por isso, empresas do setor vão enviar ao novo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, uma carta aberta contendo uma série de recomendações para a modernização e retomada de novos projetos no segmento. O documento foi elaborado a partir da última reunião do Conselho da Associação Internacional de Hidrelétricas, realizada no Rio de Janeiro. O diretor de Comunicação e Responsabilidade Corporativa da ENGIE, Gil Maranhão, que integra o board da associação, explica por que novos empreendimentos se tornaram menos frequentes no país. É uma série de fatores. Talvez o fim do estoque de projetos prontos para serem leiloados. O Brasil, durante 2 décadas, tinha um estoque de projetos prontos que tinha os seus EVTEs, seus projetos básicos e seus EIA-RIMAs, os seus estudos de impacto ambiental prontos ou quase prontos, então gerava um pipeline de projetos. Segundo, não havia ainda essa onda de construção de outras fontes renováveis, como solar e eólica. Com o passar dos anos, digamos, as hidrelétricas deixaram de ser a opção preferencial para ser desenvolvidas. Lembrando que elas têm um prazo muito maior de preparação, de 3 a 4 anos, que são necessários de estudos para que elas fiquem prontas, e depois mais pelo menos 4 anos de construção. Enquanto uma solar ou uma eólica não tem barreiras tecnológicas, não tem uma pegada ambiental e social tão severa, então acabou havendo uma competição, digamos assim, entre fontes, onde as hidrelétricas tiveram desvantagem. Um relatório da Associação Internacional de Energias Renováveis mostra que entre 2013 e 2018, apenas 4% dos investimentos globais em fontes limpas foram para a geração hidráulica. Para reequilibrar essa conta, representantes do setor avaliam que é preciso atualizar os arcabouços regulatórios vigentes, o que vale para o Brasil. Isso inclui garantir a devida remuneração para novos investimentos e para os custos relacionados aos estudos de viabilidade socioambiental dos futuros projetos, como destaca a CEO da empresa Speak Brasil, Adriana Valtric. Falta nós entendermos quem desenvolve, paga e aprova pelos estudos básicos para aprovação dos projetos. Nós temos hoje uma necessidade de entender uma regulação em que exista, de fato, o desenvolvimento do zero dos projetos Greenfield. E essa é uma das sugestões que sai aqui do encontro, que tenhamos mecanismos de ressarcimento para aquelas empresas que fazem um inventário de rios, que às vezes duram 4, 5, 6 anos de investimentos, para que o governo possa reconhecer isso quando fizer novos leilões, especialmente das médias usinas, que não necessariamente estão em lugares remotos como a Amazônia, mas podem estar bem mais perto dos centros de carga. Outro fator que deve entrar na conta é o envelhecimento das usinas hidrelétricas, que está demandando reformas caras mundo afora. O mesmo relatório da Associação Internacional de Energias Renováveis indica que o tempo médio de operação das centrais, em termos globais, já é de mais ou menos 40 anos,
muitas delas já tendo atingido o prazo de vida útil. Sobre isso, o diretor de Comunicação e Responsabilidade Social da ENGIE faz um alerta. Temos que chamar a atenção para que algumas janelas de oportunidade estão sendo perdidas, porque esses investimentos nas reformas estão sendo feitos sem haver o investimento em repotenciação que vai gerar a energia adicional, porque não há esses estímulos. A modernização e digitalização das centrais já existentes está na lista de recomendações feitas ao novo governo. Investimento que pode gerar um aumento estimado de 5% a 20% na capacidade instalada do país. A gente está falando de repotenciação e de ampliação de usinas hidrelétricas existentes. Hoje, a regulação também não nos permite expandir as usinas hidrelétricas. Exemplo, no nosso caso, a usina de São Simão, ela tem já construção civil para 2 turbinas adicionais. Mas a regulação não nos remuneraria se nós investíssemos nessas turbinas adicionais, gerando talvez 400, 500 megas. E é isso que gostaríamos também de chamar a atenção do novo governo que agora assume. E essa é uma discussão mundial. Para dar alguns exemplos, os Estados Unidos, de 2006 a 2016, uma década, 70% da expansão hidrelétrica deles veio da modernização e repotenciação de hidrelétricas existentes, ou seja, com baixíssimo impacto ambiental, com sinergias econômico-financeiras e operacionais. Além disso, de Estados Unidos, a Rússia, o Canadá estão trazendo programas de modernização dos seus setores hidrelétricos. Então, sim, é uma preocupação mundial, especialmente face à transição energética. Em 2017, a ENGIE iniciou um contrato com a GE para a modernização dos rotores e geradores da usina de Salto Osório. Instalada há 48 anos no Rio Iguaçu, no município paranaense de São Jorge do Oeste, a central terá, ao final da operação, um aumento de mais de 25 megawatts de capacidade, além do ganho de rendimento. O CEO para negócios de hidrelétricas da GE explica que a reforma vai ampliar a vida útil da usina. A usina de Salto Osório tem 6 máquinas. 2 máquinas nós estamos fazendo uma modernização, reforma maior, que inclusive inclui a troca na roda da turbina, que traz uma maior eficiência para a máquina, tá? E as outras 4 máquinas nós podemos fazer falar que é uma reforma grande, tá? Não comparável às outras 2, mas nós vamos realmente garantir que essas 6 máquinas têm uma vida útil maior para a ENGIE, ou seja, é uma usina de mais de 30 anos e que a ENGIE pode trabalhar por outros 20, 30 anos com essa usina sem maiores problemas, fazendo as manutenções corriqueiras. Segundo o executivo da GE, a digitalização também é fundamental para se avaliar com precisão o potencial de crescimento da geração das centrais antigas. Hoje as máquinas estão projetadas, de repente, para trabalhar 90% a 100% da potência nominal dela. E às vezes você conhecendo, fazendo um estudo mais amplo da máquina, você pode descobrir que, eu posso trabalhar com ela com outras vazões, em outro nível de potência. Mesmo que não é planejada, mas às vezes se ajustando à hidrologia. Mas hoje, sem fazer um levantamento, sem conhecer a fundo a máquina, você não pode fazer isso. E o fabricante também ninguém vai te garantir que você possa trabalhar nessas diferentes potências. Além da atualização tecnológica do parque hidrelétrico, o setor ainda propõe a adoção de padrões globais de sustentabilidade para os empreendimentos, com selos e certificações que sinalizem aos investidores boas práticas sociais e ambientais. É o que reforça a CEO da Speak Brasil. Sim, a proposta está nascendo como uma autorregulamentação da indústria e nós queremos apresentar para o governo para que isso talvez se torne uma regulamentação no futuro, dado que é um instrumento tão importante de comparabilidade dos projetos. Ou seja, nem todos os projetos seriam promovidos e adequados ao país, mas aqueles que tivessem o selo e o standard seriam sim selecionados e teriam toda a comunidade financeira sabendo das suas características para poder financiar e realizar funding em organismos internacionais,
como, por exemplo, através do Climate Bond, que é uma linha de financiamento global para projetos sustentáveis. O diretor de comunicação da ENGIE lembra que o padrão proposto foi elaborado com grandes contribuições do Brasil. A certificação é a evolução de um processo que já começou desde 2010, mais ou menos, que quando foi criado o protocolo de sustentabilidade do IHA, onde o Brasil teve uma participação muito ativa na criação desses critérios de sustentabilidade, que hoje são conhecidos como Hydropower Sustainability Assessment Protocol. Foi um processo de 4 anos de acordo em o que era sustentabilidade, o que precisa ser medido quando nós falamos em sustentabilidade social, econômica e ambiental em qualquer fase de uma hidrelétrica, desde a sua concepção, desenvolvimento, implantação e operação. Isso levou 4 anos para ser discutido através de um grupo de stakeholders de toda a cadeia da hidroeletricidade e a nível global. O Brasil teve um papel de protagonismo nisso e começou a fazer a auditoria. Alguns grandes projetos brasileiros foram auditados e seus relatórios foram colocados em público na internet. O projeto Giral, por exemplo, da ENGIE, Chesf, Eletrosul e Mitsui, foi medido e passou por esse processo. Muito bem-vindo às recomendações que foram dadas no relatório final, que estão até hoje em fase de adaptação e implantação. A certificação é um passo adicional nesse processo. A Giral está agora em processo de auditoria para confirmar esses critérios e obter esse selo IHA de sustentabilidade, que espero que seja emitido aí no curto prazo. É uma forma de reconhecimento dos seus benefícios e da forma como a empresa lida com as diversas questões sociais e ambientais. Todas essas atualizações tecnológicas e regulatórias estão incluídas nas recomendações endereçadas ao Ministério de Minas e Energia. O novo secretário de Transição Energética da pasta, Thiago Barral, reconheceu a necessidade de avançar com o tema. Para nós lá no Ministério de Minas e Energia é muito importante receber do setor, dos diferentes setores, contribuições para que a gente possa fazer os aperfeiçoamentos legais e regulatórios no âmbito das políticas. Portanto, a gente recebe sempre com muita satisfação toda vez que o setor se organiza e traz de uma maneira estruturada propostas para melhorar o arcabouço legal e regulatório e particularmente no caso dos empreendimentos hidrelétricos, a gente tem uma série de necessidades de atualização e aprimoramento. A nossa matriz elétrica está passando por profundas transformações, o ambiente de mercado tem passado por profundas transformações e, portanto, a gente precisa atualizar o papel das hidrelétricas nesse contexto. Então, as contribuições que nós possamos receber de aprimoramento, atualização, para que os ativos de geração hidrelétrica possam ser cada vez melhor aproveitados no contexto de transição energética, isso é muito bem-vindo. O que a gente busca agora é mostrar para o país e para o governo todos os benefícios que as hidrelétricas trazem para a sociedade, em termos de até viabilização de outras fontes renováveis, que são de caráter intermitente, enquanto as hidrelétricas e seus reservatórios, que são a bateria do sistema, são capazes de absorver essa falta de regularidade de produção e gerar as flexibilidades para o operador do sistema e para o setor. E também os benefícios dos usos múltiplos dos reservatórios, como navegabilidade, irrigação, controle de cheias, fornecimento de água para as populações adjacentes,
Agora, tudo isso precisa, todo esse conjunto de benefícios e serviços ancilares prestados pelas hidrelétricas e seus reservatórios precisam ser corretamente precificados e remunerados para que haja uma nova onda de investimentos em novas hidrelétricas. Este foi mais um episódio do Além da Energia. Nós agradecemos a participação do Gil, da Adriana e do Cláudio. No site da ENGIE você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da ENGIE no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais, tchau!